Oi, turma, tudo bem? Vamos fazer aqui um exercício com as assíntotas. Precisamos identificar se elas realmente existem. Então, para que eu tenha uma assíntota, eu tenho algumas regras. A assíntota vertical, eu preciso ter um limite. Quando x tende a A, aqui a gente lê uma constante, e o resultado tem que dar mais ou menos infinito. Se quando o meu limite tende a uma constante não der mais ou menos infinito, é porque essa assíntota não existe. Para eu ter uma assíntota horizontal, eu tenho que o meu limite da função, o meu x tem que tender a mais ou menos infinito, e esse resultado tem que dar uma constante. Então, se o limite, quando x tende a mais ou menos infinito, não der uma constante, eu não vou ter uma assíntota horizontal. E eu também preciso que ao menos um dos limites aconteçam. Se nenhum dos limites acontecer, eu não tenho assíntota. Existem situações onde eu não vou ter? Claro que existe, um monte de situações. Não necessariamente eu vou ter assíntota. O que a gente está vendo aqui é, existe ou não existe. Então, também pode não existir. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de uma função e eu quero saber se ela tem ou não assíntotas. Então, a primeira regra, ó, para eu ter uma assíntota vertical, o limite da função, quando x tende a constante, tem que dar mais ou menos infinito. Então, aqui, ó, limite da minha função. Agora, vai tender a quem? Aqui, que valor eu vou colocar aqui? O valor que zera a minha função. Qual valor eu substituo aqui no x e vai zerar a minha função? Eu tenho aqui o menos 2. Por quê? Porque quando eu faço a divisão de 1, menos 2 mais 2, dá 1 sobre 0. Isso aqui dá 0. Então, o menos 2 é um valor que vai zerar minha função. Então, eu vou ter limite de menos 2 pela direita e limite de menos 2 pela esquerda. Para que eu tenha assíntota vertical, este resultado tem que dar mais ou menos infinito. Então, olha só. Quando eu estou analisando o limite, eu não estou avaliando o ponto. Então, eu não posso simplesmente colocar 2 aqui. Até porque se eu colocar aqui o menos 2, eu vou zerar a minha função da mesma forma que foi feita aqui. Quando eu faço isso, ó, substituo o valor, eu estou achando o ponto. Então, no ponto menos 2, eu já sei que meu y vale 0. Esse aqui é o ponto, mas ele zera. Aqui, eu não estou observando o ponto. Eu estou observando valores muito próximos de menos 2 pela direita e pela esquerda, mas nunca vai ser menos 2. Então, olha só, vamos fazer aqui um esqueminha. Eu tenho meu menos 2 aqui. Vou avaliar ele pela direita. Então, pela direita é o lado de cá. Do lado de cá eu tenho o quê? Valores maiores que menos 2, né? O menos 1 é maior do que o menos 2. Então, eu vou ter valores aqui, ó. Vou me aproximando, me aproximando, me aproximando. É como se o último valor fosse menos 1,9999999 infinitos noves. Mas ele não chega no menos 2. Então, ele vai chegando assim, cada vez mais perto vai aumentando um 9, mas não chega no menos 2. E aí, eu vou ter aqui 1 dividido por menos 1,999999999 mais 2. Eu sei que quando eu tenho 1 dividido por um valor muito grande, isso aqui vai dar infinito. Mas esse infinito é positivo ou negativo? Ah, menos negativo, aqui é negativo, dividido por um número negativo vai dar um infinito negativo. Não, meu querido, olha só. Menos 1,999 é menor do que 2. Então, soma 2 aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 1,9, se fosse, digamos, menos 1,9 mais 2 daria menos 0,1. Então, esse resultado aqui é um resultado positivo. Por quê? Porque esse número é menorzinho do que esse aqui. Então, vai me dar um infinito positivo. Agora, a gente vai fazer essa mesma análise olhando pelo outro lado.
Estou me aproximando do menos 2. Me aproximando, me aproximando. Aqui eu vou ter menos 2,0000000 milhões de 1. Mas não é menos 2. É um número um pouquinho menor do lado de cá, né? Porque os negativos eles diminuem conforme eles vêm pro lado de cá. Esse aqui eu estou analisando pela esquerda. Então eu tenho menos 2,0000001. Se eu pegar esse menos 2, digamos que eu tenha menos 2,1 mais 2, aqui vai me dar 0,1 negativo. Então, esta divisão vai me dar o infinito negativo. Então, quando você está em dúvida se esse resultado é positivo ou negativo, pega o númerozinho próximo e soma ou subtrai ou faz a conta, substitui por esse númerozinho bem próximo da direita e substitui pelo númerozinho bem próximo da esquerda. Aí você vai ver se o resultado vai te dar positivo ou negativo. E aqui deu desta forma porque eu estou trabalhando com os negativos, tá? Então, encontramos que eu tenho uma assíntota vertical que vai ser o menos 2. Agora, será que eu tenho na horizontal? Bom, para ser assíntota horizontal, vamos olhar aqui a fórmula. Eu tenho que ter o meu limite tendendo a mais ou menos infinito, tem que dar uma constante. Vamos ver se isso acontece? Ó, limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Se eu tenho 1 dividido pelo infinito, isso aqui dá 0. Se eu tenho 1 dividido pelo infinito, isso aqui dá 0. Mas não é menos, gente. 0 é aqui no meinho. Não existe 0 positivo e 0 negativo. 0 é só 0, tá? Então, eu tenho uma assíntota horizontal que é 0. Por que que eu tenho? Porque aqui os dois valores eram iguais, ok? Bom, agora eu preciso traçar essas assíntotas. Como que eu faço? Aqui no menos 2 é o ponto que ninguém vai chegar. E eu vou ter, porque a minha assíntota vertical, né? Então, a minha vertical é essa aqui. Aqui eu vou ter uma outra, que é a minha horizontal. Aqui também ninguém vai tocar, que é essa aqui. Ninguém vai tocar. As duas intocáveis. Por onde vão passar as minhas curvas, sei lá, minhas funções aqui? As funções só tenho uma, mas como que ela vai se comportar aqui? Vamos dar valores para a nossa função. Então, minha função é y, 1, x mais 2. Quanto vale y para cada valor de x? Eita, tortei aqui. Bom, se x vale, vou botar aqui, se x vale menos 2, eu já sei que é o meu ponto que zera o meu y. Se x vale menos 1, eu tenho menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 dividido por 1 dá 1. Se eu tenho x valendo 0, então aqui 0 mais 2 dá 2, aqui dá meio. Se eu tenho x valendo 1, x valendo 1, aqui vai dar 3. 1 dividido por 3 dá 0, 66 e vai embora. Vou pegar mais um número, 2. 2 por 2 dá 4. Aí eu tenho 1 dividido por 4, 0,25. Agora eu vou traçar os meus pontos. Vou pegar mais um aqui, eu vou pegar o menos 3, tá? Devia ter botado lá em cima, não tem problema. Quando x vale menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, eu vou ter 1 dividido por menos 1, menos 1. Então, vamos aos pontos. Menos 2 para x, 0 para y. Menos 2 para x, 0 para y. Esse é o ponto. Menos 1 e 1. Menos 1 para x e 1 para y. 0 para x, meio para y. 1 para x, 0,66 para y. 2 para x, 0,25
para y. Menos 3 para x, menos 1 para y. Aí você faz aí com a régua e faz bem bonitinho. Então, esse comportamento, ó, à medida que eu me aproximo do eixo x, eu vou chegando perto, mas eu não encosto. E aqui também, ó, eu vou chegando perto do menos 2, mas eu não encosto. E aqui eu vou fazer isso aqui também. Ah, mas como que eu sei? Tem outra forma de eu ler isso? Tem, olha só. Na assíntota vertical, quando eu vou para o menos 2 pela direita, eu vou para o menos 2 pela direita pelo infinito positivo. Aqui, positivo, positivo, negativo, negativo, ok? Infinito positivo na vertical, infinito positivo na vertical. 0 para horizontal, 0 para horizontal. Infinito negativo, como na vertical, 2 pela esquerda, 2 pela esquerda, eu vou para infinito negativo. Infinito negativo e 0 na horizontal. Então, me aproximo aqui do 0 na horizontal pelo infinito negativo. Então, eu consigo montar o meu comportamento só olhando para os limites. Consigo? Consigo. Só que quando você está mais treinado, você consegue mais ou menos saber como as funções se comportam para conseguir fazer assim. Mas tem algumas funções que o comportamento não dá exatamente assim. Então, para não ter dúvida, é sempre melhor você traçar alguns pontos e fazer o gráfico. Fica melhor, fica mais bem feito e você não corre risco de errar. Sem contar que quando você desenha o gráfico e compara com os resultados, você tem certeza que a tua resposta está certinha. Tudo bem, gente? Entenderam? Vamos fazer mais um? Bye!